Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Thiago Cardoso, direto de Orlando, Flórida. Isso mesmo, um brasileiro que empreende com esporte e futebol aqui na terra do Tio Sam desde 2015. Se você chegou nesse vídeo aqui, de repente você caiu na chamada de como fazer 600 mil reais trabalhando apenas 8 semanas. Realmente, isso aqui é possível e eu vou falar para vocês hoje o que eu fiz nesse ano em meio à pandemia e eu tive um faturamento muito próximo desse valor, tá? Você já ouviu falar no Summer Camp ou no Winter Camp que acontece aqui nos Estados Unidos? Provavelmente pelo nome alguns não ouviram, mas no Brasil é muito comum as colônias de férias, tá? Aqui esses camps eles sempre acontecem quando os pais têm que trabalhar e as crianças não têm aula, tá? São os famosos breaks aqui. Normalmente a gente tem um na primavera, que o pessoal chama de Spring Break Camp. A gente tem o do verão, que é o maior. Enquanto no Brasil as pessoas têm as férias de fim de ano, aqui nos Estados Unidos o fim do ano escolar acontece desde maio até agosto, onde essas crianças elas têm que ficar aproximadamente entre 8 e 10 semanas em casa. E nessas 8 a 10 semanas, aqui o regime trabalhista não é como no Brasil, onde depois de um ano de trabalho você tem direito a um mês de férias. Muito pelo contrário. Aqui as pessoas normalmente têm uma semana, no máximo 10 dias não remunerados e muitos deles optam por trabalhar ao invés de pegar esse período de férias, ok? Depois do período de Summer Camp a gente tem o Thanksgiving, que é um feriado que aconteceu agora recentemente. As crianças também ficam uma semana em casa e os pais normalmente trabalham segunda, terça e quarta e a gente realizou um camp de 3 dias. Foi bem interessante também. E no final do ano, entre mais ou menos na semana do Natal e uma semana após o Ano Novo, a gente para entre 7 e 12 dias, dependendo de como o calendário foi feito, tá? Então, como eu já falei, esses camps eles são extremamente necessários. Por quê? Porque os pais eles têm a necessidade de achar um lugar para onde deixar o filho. Eles podem optar ou por contratar uma babá, que vai custar em torno de 25 até 100 dólares o dia, por colocar eles num daycare, que seria uma escolinha onde eles vão estar lá ficando o dia todo, ou então uma oportunidade que tem para quem quer empreender e que a gente faz e os pais adoram deixar o filho com uma atividade esportiva em parte do tempo, socializando, fazendo os sport camps. No nosso caso, a gente no verão agora a gente fez o nosso Summer Camp e em meio à pandemia a gente começou em junho e foi até agosto e teve um extremo sucesso. E por isso que eu falo, todos esses valores que eu coloquei antes, se você voltar aos meus stories ou achar os meus destaques, você vai ver que é extremamente possível, tá? Não é um valor irreal você conseguir faturar 600 mil reais aqui nos Estados Unidos fazendo um camp de 8 semanas. Então, passando para vocês as contas, tá? Porque aonde que eu cheguei nesse valor de 600 mil reais? Vamos converter aqui para o dólar, tá? 5 para 1. A gente aqui, um valor que é muito comum é as crianças os pais pagarem para as crianças 150 dólares por semana para um camp que vai durar 8 horas por dia. Começando de 8 da manhã e indo até 4 da tarde. E isso aqui, a gente estendendo para a semana e 8 semanas, seria a conta o seguinte: 150 por semana vezes 8 semanas, tá? Vezes 100 atletas, tá? Eu falo para vocês o seguinte: aqui esse ano a gente atingiu o nosso pico aproximado de 70 atletas no dia, mais uma vez, em meio à pandemia do coronavírus. A gente seguiu todas as precauções pedidas pelo governo e a gente conseguiu chegar ao número de 70. Por isso que eu falo que ano que vem a gente vai chegar facilmente ao número de 100 atletas. E para isso, o que eu recomendo para vocês? A gente vai ter que fazer um marketing agressivo aqui para estar atingindo esse número. E isso aí você pode fazer. Hoje você vê muitas empresas fazendo marketing, fazendo pré-venda, e na hora da abertura, na hora do lançamento do produto, ele atinge esse número mais alto. E 100 atletas não é uma coisa surreal. Por que eu falo isso? A gente mapeou todas as regiões que a gente trabalha. Uma delas aqui em Orlando chama-se Hunters Creek. E quando a gente fechou esse mapeamento, a gente chegou ao número de 30 mil crianças matriculadas apenas no CEP. Aqui a gente chama de Zip Code, na região onde a gente faz o Summer Camp. Isso eu não estou contando somente com os alunos que a gente tem na escolinha, que o número é maior a 100. E muitos deles já sabem que a gente vai oferecer e procuram a gente por causa desse serviço, tá? Então, gente, mais uma vez, fazendo a conta para vocês: 100 atletas vezes 150 por semana, vezes 8 semanas, é igual a 120 mil dólares. Convertendo 5 para 1, 600
R$ 1.000, tá? E aí muita gente vai perguntar, tá bom, Thiago, isso aí é um faturamento bruto. Realmente é um faturamento bruto. Qual que é a despesa que a gente tem no Summer Camp? Para a gente trabalhar com 100 alunos, eu preciso entre 3 e 4 monitores, 3 e 4 professores, onde cada um deles vai estar recebendo $400 por semana, ok? Para trabalhar 8 horas por dia, a gente paga para esse instrutor, esse voluntário, o valor de $10 a hora. Além disso, a gente tem uma taxa de bonificação dependendo do número de alunos. Isso é uma coisa interna da empresa. A gente paga o local que a gente fez o nosso Summer Camp esse ano foi $600 por semana, ok? E por 8 semanas a gente pagou $4.800. A gente tem o snack que a gente compra para os meninos durante a semana, que foi um valor aproximado a $800 durante todo o período do Summer Camp. A gente tem alguns itens como balão, papel, coisas do tipo, tá? O que eu tenho que falar para vocês dos $120 mil que você pode tá faturando, mais ou menos 80% vai entrar no seu bolso, tá? Então faz a conta rapidinho e vê se não é um negócio bem favorável. Isso se você não colocar um pouco mais de dinheiro em tráfego online e esse número subir bastante. A gente tem um limite lá no nosso local de aproximadamente 100, 150 crianças, ou seja, desses 100 que eu te falei, eu posso estar trabalhando com 50% mais. E se o negócio explodir, eu já tenho alguns outros locais que a gente pode estar fazendo uma segunda base, tá? O que é legal do Summer Camp, gente, é o seguinte: a gente está criando a rotina, a gente está criando uma consistência da onde os pais, sempre que tem uma parada, sempre que eles têm a dor de não saber aonde deixar os filhos, eles sabem que pode contar com a gente. Que tem uma equipe diferenciada, que tem atividades bem legais, onde a criança, além de esporte, além de hábitos saudáveis, vai fazer amigo, tá? E aí o que a gente vê? Aqui eu vou falar para vocês uma coisa que eu vou gravar uns outros vídeos sobre o upsell, tá? É você continuar vendendo para o mesmo cliente. Muitos desses pais que não são meus atletas, eles procuram a gente para ser a escolinha do filho dele. Outros procuram para que algum desses treinadores que atenderam o filho dele por 8 semanas, várias horas por dia, para ser um treinador individual, um personal trainer, tá? E o principal, eu falo para vocês, qual que é o nosso diferencial? Eu postei uma foto no meu Instagram, você pode ver aí, corre lá no feed para dar uma olhadinha, que eu coloquei a seguinte legenda: Go hard or go home. A gente vê muita gente fazendo um Summer Camp onde eles querem somente juntar as crianças e jogar atividade, botar eles sentados lá. Não, a gente procura atividades que os meninos vão ficar extremamente motivados em fazer de novo. Enquanto alguns colocam um mini pula-pula, a gente colocou o maior pula-pula de água de Orlando. Checa lá nessa foto que você vai ver, tá? E é isso que eu tenho que falar para vocês, tá bom? Então, se você quer saber um pouquinho mais de como fazer dinheiro aqui em Orlando, de como trabalhar com esporte, segue e vem aqui que tem muito mais vídeo. Valeu!